Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Gabriel. Espero que esteja tudo bem com vocês. Agora iremos ver o capítulo 8, As Grandes Navegações. O que acontece, pessoal? As grandes navegações foram um processo que se iniciou durante as cruzadas no século XI e se estendeu até a chegada nas Índias Orientais em 1498 com Vasco da Gama. O principal objetivo das grandes navegações era buscar uma rota alternativa para as Índias, contornando o continente africano e tendo acesso às especiarias que conseguindo bom lucro revendendo na Europa. Esse comércio foi muito dificultado com a queda do Império Bizantino pelos turcos otomanos na figura de Maomé II em 1453, que marca a queda de Constantinopla. Destarte, os portugueses foram pioneiros nessa aventura. Vasco da Gama chega nas Índias em fevereiro de 1498. Logo, com a queda do Império Romano do Oriente, os turcos otomanos vendiam muito caro essas especiarias e só quem podia comprar eram as cidades e estados italianas, no caso duas, Gênova e Veneza. Eles detinham o monopólio e revendiam a preços mais caros ainda para os países europeus. Destarte, as especiarias eram muito cobiçadas, principalmente canela, noz moscada e semente de mostarda, que eram utilizados para cozinhar. Eu trouxe alguma dessas especiarias para mostrar para vocês. Pimenta do reino, que a gente usa até hoje para temperar o alimento. Noz moscada, cravo da Índia, maxixe, canela, anis estrelado, gengibre, que a gente usa muito para comida, mas principalmente para fazer chá. Coentro, mostarda, açafrão. Aqui é uma foto. Você encontra muito dessas especiarias na feira. Vocês já viram? E onde entra Portugal? Portugal vai ser o país pioneiro nisso. Por quê, professor? Eu enumerei os principais motivos. Portugal vivia espremido entre a Espanha. Então só tinha a Espanha e o mar para realizar o comércio. Logo ela teve que buscar uma saída pelo mar para fugir da influência da Espanha. 2. Necessidade de buscar um contraponto em relação à Espanha, porque Portugal vai ser oriundo de um pequeno reino que formava antes a Espanha, Leão e Castela. Monarquia centralizada. Portugal vai ser o primeiro estado moderno europeu. Vai se formar a partir da Revolução de Avise, em 1383 e 5. Vai ter uma aliança entre a burguesia, o rei e a nobreza, formando um empreendimento comercial, ou como a gente conhece, uma joint venture, com a finalidade de alcançar as Índias Orientais. O domínio da tecnologia para o empreendimento. Portugal vai aperfeiçoar um novo tipo de navio que surge no século XIII. Mas que ela, com os instrumentos, ela consegue deixar ele pronto para navegar em mar aberto. Se chama caravela. Ele era muito mais rápido em relação às antigas galeras e não utilizava o vento em vez da força manual dos remos. Não precisava de tanta gente para manejar. Portugal, o primeiro estado moderno europeu, que eu falei para vocês, ele vai adotar práticas mercantilistas. O que vai ser o mercantilismo, professor? É um conjunto de ideias que afirmava que um país era rico a partir da quantidade de metais preciosos que ele acumulava. Ou seja, se ele tinha muito ouro e muita prata, ele era considerado riquíssimo. E aqui é um pouquinho da história de Portugal. Portugal, ele não surge assim do nada. Essa história é contada pelas crônicas de Fernão Lopes, que ele vai escrever sobre o rei Pedro, o rei Fernando e o rei João. Portugal nasce do condado portocalense. Aquela região que era Portugal e Espanha era habitada por povos de origem muçulmana. Logo, o rei Afonso VI de Leão e Castela, ele vai dar a mão da sua filha Uraca para o conde Raimundo de Borgonha, que vai vir lutar contra os muçulmanos pelo seu serviço. Ele vai ganhar o que chama de Condado da Galícia. Enquanto o seu primo, Raimundo Henrique, ele vai ganhar uma terra, vai ganhar a outra filha dele, que era ilegítima, Teresa, e vai ganhar uma região chamada Entre o Ninho e Tejo, que era conhecido como o Condado Portocalense. Esse condado vai ser reconhecido pelos súditos e pelo Papa Pascoal II em 116 d.C. Só que ele vai ter alguns problemas com o reino de Castela por questão de território, espaço e soberania. Logo, essa primeira dinastia é chamada de dinastia de Borgonha, que ela vai de 1096 a 1383 d.C.
Primeiro rei é considerado Afonso Henrique, que vai de 1139 a 1185, que era filho de Henrique e Teresa. Ele vai lutar contra os muçulmanos e vai pegar esse título de rei em 1140. É considerado o primeiro rei de Portugal. Depois vem Sancho I, que luta contra os muçulmanos e anexa o título de rei de Portugal e Algarves. Afonso II, de 1211 a 1223, reconquista os Algarves contra os muçulmanos e vai lutar novamente contra os muçulmanos. Sancho II também vai lutar contra o clero e contra os muçulmanos. Afonso III vai novamente lutar contra os muçulmanos em 1249 e se auto-intitula Rei de Portugal e de Algarves. Dom Dinício vai iniciar a vírgula agrícola, o desenvolvimento da marinha, o povoamento do território e vai criar uma das primeiras universidades que tem, a Universidade de Lisboa, em 1290, que é a Universidade dos Mestres e Escolares de Lisboa. Afonso VII, da dinastia de Borgonha, tira o irmão do trono, luta contra os muçulmanos e desenvolve a marinha, institui também o juiz de fora e concessões forais. Pedro I atua na distribuição da justiça, reabilitação de Inês de Castro e instituição do beneplácito réu, o domínio do reino sobre a igreja. Fernando I vai instituir a lei das Sesmarias, que é isso que vai dar origem aqui no Brasil a essa grande concentração de terra em 1375, tentando pegar essas terras e doar para quem fosse utilizar, e vai assinar um tratado muito polêmico, que é chamado o Tratado de Salvaterra do Magos, que vai ser um acordo para consolidar a paz entre as duas coroas, em 2 de abril de 1383, onde Fernando I acordava o casamento da sua filha herdeira, Beatriz de Portugal, com João I de Castela, depois de 3 guerras contra Castela. Ou seja, quando ele morresse, literalmente, Portugal ia voltar ao domínio de Castela. Aí que vai entrar um sobrinho dele, o do João I, mestre de Avis. O que ele vai fazer? Ele tinha uma ordem chamada Ordem de Avis, eles vão se juntar e vão dar um golpe de Estado. Onde que eles fazem? Eles vão lutar contra o reino de Castela, contra o rei, e vão conseguir iniciar um novo rei. E esse rei vai ser Dom João I, conhecido como Mestre de Avis, que vai governar de 1385 a 1433 e vai ser marcado por um grande desenvolvimento das expedições marias, marcado pelo seu irmão Infante Dom Henrique, e vai ser marcado pela primeira grande conquista de Portugal no norte da África, que é chamada a Conquista do Celta. Portugal vai conseguir conquistar o Celta, que era um importante entreposto comercial, e onde ele vai começar a estabelecer as bases para chegar às Índias Orientais. Dom Duarte, que vai governar de 1433 a 38, vai fazer a lei mental, apenas os homens podem assumir a coroa portuguesa. Em 1434, vai realizar expedições marítimas e vai sofrer uma derrota no Tange, nos Marrocos. É um dos grandes revés de Portugal. Pedro I, de 1439 a 48, ele vai criar a Escola de Sagres, que era uma espécie de instituição que reunia os conhecimentos navais portugueses, que com o objetivo de chegar à Índia. A importância do navegador dele, que é Afonso Henrique, é o infante que eu queria citar para vocês, porque ele que vai tomar de frente a respeito disso, um dos grandes responsáveis pela grande navegação. Aqui é uma árvore genealógica de Dom Pedro I, eu falei para vocês. Repare, ele vai ter a filha dele, vai ser casado com Constância, e vai ter Dom Fernando, que casa com Leonor Teles, que é Beatriz, que ia casar com João I de Castela. Repare. Só que ele vai ter um filho com Inês de Castro e com Dona Teresa Lourenço. Logo, esse filho, Mestre de Avis, é que vai assumir e usurpar o trono do seu irmão, vem aqui, meu irmão, Dom Fernando, impedindo que casasse com João I de Castela e com Beatriz, sua filha legítima, ele ilegítimo. Então era muito comum isso. Como naquela época não tinha teste de DNA, muitas vezes o rei ele se namorava por aí, tinha vários filhos. Dom Pedro I, então, se fosse vivo, se tivesse DNA naquela época, ele ia pagar muita pensão alimentícia, porque ele fazia muito filho por aí, ele era muito namorador. Então observe, um filho ilegítimo que destrona o irmão para assumir o trono e tira a sobrinha dele. Aqui é um exemplo dessas navegações. Inicialmente, como falei para vocês, a tomada do Celta,
bem no norte da África, e Portugal vai pouco a pouco contornando, ó. Ele ocupa as ilhas do Açores, nessa região, e da Madeira, institui sistema de capitania hereditário, que é muito conhecido, vai chegando no Cabo Verde, na Guiné, no Cabo da Boa Esperança, em 1488, com Bartolomeu Dias Dobra, que inicialmente era chamado de Cabo das Tormentas, e o ápice dessa aventura é quando é 1498, que chega Vasco da Gama em Calicut, na Índia. Então isso não foi uma coisa do dia para a noite, foi algo de quase 83 anos, 73 anos, 83 anos para ser preciso. Muita coisa, pessoal, e muitas vidas. Aqui é um exemplo dessas navegações portuguesas. Olha como era gigante o Império Colonial Português no século XVI. Portugal detinha vários entrepostos comerciais. Portugal tinha um maior território colonial do que propriamente lá na Europa. O problema de Portugal é que ele não tinha muita população para colonizar, então ele fazia mais entrepostos comerciais que eram conhecidos como feitorias. Até no Japão Portugal chegou, observem. Japão, China, na Península Arábica, o Brasil vai ser seu principal território. E aqui essas navegações. Quem concorria com Portugal, nós vamos ver depois, vai ser a Espanha. A Espanha também vai chegar na América, vai ser a primeira a chegar à América, entre aspas, nesse período já da Idade Moderna. Então eram vários e vários. Os espanhóis chegam na América com Colombo e vão se dar melhor bem que os portugueses, que vão descobrir ouro e prata. Aqui era um navio que eles aperfeiçoaram. Ele versa do século XIII, era conhecido como caravela. O que isso tinha de diferencial com relação aos navios da antiguidade? Porque eles não utilizavam a força braçal para navegar. Eles utilizavam as velas, o poder do vento das velas. Isso aí pendurou até o século XVIII, XIX, com a introdução dos motores a vapor nos navios. Então era a tecnologia mais usada. Em relação às antigas galeras, ele era muito mais fácil de manejar. Apesar de ser pequeno, eles passavam meses e meses e meses dentro do navio, até chegar em determinado local. E numa dessas navegações, o que vai acontecer vai ser a descoberta do Brasil, entre aspas, que reza a lenda que Portugal já sabia da existência dessas terras, Cabral só veio aqui tomar de conta. A descoberta ocorre em 22 de abril de 1500, e quando eles chegam aqui, eles chegam respaldados no Tratado de Tordesilhas, que eu vou explicar para vocês a posteriori, e tinha uma população de 2 a 5 milhões de habitantes, de índios. O primeiro nome que eles deram não foi Pindorama, que os indígenas chamavam a região, mas foram vários nomes que o Brasil teve. Era a ilha de Veracruz, que se chamou de Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, 1505, e por fim pegou Brasil, por conta do pau-brasil, que era uma árvore que eles cortavam e utilizavam para tirar um corante vermelho que era tingido. Usaram para tingimento. Inicialmente houve um desinteresse de Portugal no Brasil, por conta que o comércio das Índias Orientais dava mais dinheiro, e o primeiro que vai descrever o Brasil vai ser a Carta do Peru Vaz de Caminha, que vai ser encontrado por Francisco Adolfo Ganhard no século XIX lá em Portugal, quando ele foi fazer os estudos dele. Caminha vai escrever chamado Carta de Achamento do Brasil ao rei Dom Manuel Venturoso, onde ele descreve as riquezas do Brasil. Ele ficou impressionado. Quando ele chegou aqui, ele viu aquelas índias, achava que aqui era o paraíso, era o Éden, que era o paraíso, aquelas índias bonitas, tudo que se plantava a dar, os índios eram bons, aquelas nuas, e eles, portugueses, vários meses dentro do navio, ficaram literalmente perturbados. Qual foi esse interesse no Brasil? Primeiro era o monopólio do pau-brasil, que eles vão ceder para Fernão de Noronha, que era um cristão novo, comerciante. E esse primeiro período que vai antes de instituição das capitanias hereditárias, a gente chama de período pré-colonial, que vai mais ou menos de 1530 a 1500 a 1530. Ele vai criar expedições chamadas guarda-costas, que tinha por finalidade proteger o litoral brasileiro. Logo, a primeira coisa que teve que se resolver entre eles eram os índios. Os índios eram humanos ou não eram, pessoal? Eles podiam ser considerados gente?
Pois é, o Papa Paulo III vai editar uma bula chamada Bula Veracity Ipsa e vai conceder humanidade aos índios. E a coroa portuguesa, posterior, 33 anos depois, vai proibir que os índios sejam escravizados no Brasil, excetuando os aimorés, porque eles eram muito violentos. Aqui é um exemplo de um quadro pintado por Vitor Meirelles no século XIX, a primeira missa no Brasil, realizado pelo Frei Henrique. Observem a cruz, os índios em volta, esse olhar de espanto, eles rezando. Repare os vestimentos dele, todo mundo nu aí, só cobrindo as vergonhas, mas nessa época era assim. E essas expedições guarda-costas, pessoal? Primeira expedição, Gaspar Lemos, que vai marcar essa descoberta do pau-brasil e vai varrer a costa. Segunda expedição, Gonçalo Coelho, que vai reconhecer o litoral, especialmente a região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E as expedições punitivas, que elas já eram de Cristóvão Jacques, que era um navegador português que vai vasculhar o território para evitar a presença de nações estrangeiras, principalmente os franceses. Como eles não vão ter gente para ocupar e dinheiro, eles vão fazer as famosas feitorias, que eram pontos de trocas comerciais baseados nos escambos de mercadoria por nativo. O que fazia? Trocava, por exemplo, um espelho por pau-brasil, uma faca por um pau-brasil, alguma coisa assim. Quem vai se dar muito bem isso vai ser o Caramuru, que ele vai ser um náufrago na região da Bahia, que ele vai acabar se tornando quase chefe de uma tribo lá e vai ajudar os portugueses. Aqui é um exemplo dessas áreas de ocorrência do pau-brasil. Ela ocorre na região da Mata Atlântica, que ficava em quase todo o litoral brasileiro, e ele foi muito explorado até quase a sua destruição. E aqui as feitorias de Pernambuco, feitoria de Santo Aleixo, feitoria de Todos os Santos, feitoria de Cabo Frio e feitoria do Rio de Janeiro. Observem, tudo isso aqui era domínio português. Eu vou explicar para vocês depois por que tinha essa linha do Tratado de Tordesilhas. A Espanha ela vai chegar um pouquinho atrasada em Portugal, porque a Espanha ela só vai se unificar com o casamento de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, e com a expulsão dos muçulmanos e dos judeus em 1492. Na verdade, são os eventos que marcam a modernidade na Espanha. O governo espanhol vai financiar um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que viveu de 1451 a 1506. Ele acreditava que, caso navegasse a oeste, ele chegaria nas Índias. Ele pensava que a Terra fosse igual a uma laranja esférica. Naquela época já não se pensava muito nisso, pensava que a Terra ela era achatada. Então, se você navegasse muito além disso, você ia cair numa fossa oceânica. Colombo falou que não, que ele ia conseguir. Ele vai escrever até um livro chamado Diário do Descobrimento, um diário que ele conta mais ou menos e vai batizando as terras. Ele pega as suas caravelas e viaja, pega seus barcos e viaja, chegando aqui em 12 de outubro de 1492 nas Bahamas, que é a América Central Insular, que é conhecido como Novo Mundo. Logo ele vai se deparar com esses novos habitantes. Eles não eram brancos igual os europeus, não eram africanos igual no continente africano, e nem amarelo como os chineses. Logo Colombo pensou, cheguei no Novo Mundo, vou batizar essa galera, cheguei nas Índias, vou batizar de índios, e até hoje esse nome ficou Índias Orientais, referências a Índias Orientais, depois nós veremos. Aqui é um exemplo dessas viagens de Colombo. Colombo fez 4 grandes viagens, podem observar. Primeira de 1492 a 93, segunda de 1493 a 96, terceira de 1498 a 1500 e quarta viagem de 1502 a 1004. A grande decepção do Colombo é que ele queria descobrir o continente novo, que vai ficar com o nome de América por conta do navegador florentino. Amigo, aqui, observem, Ilha Espanhola, Dominica Espanhola, foi a grande decepção dele. E agora, de quem pertence a esses territórios? Portugal e Espanha, ele se adia Américo Vespúcio, na verdade, um amigo dele, Américo Vespúcio. Portugal e Espanha, sei lá, vamos dividir isso entre a gente? Vamos. Um dos primeiros acordos que Portugal e Espanha vão assinar vai ser o Tratado de Toledo, que vai dividir ao sul das Ilhas Canárias seriam portugueses, enquanto ao norte seria dos espanhóis. Em 1493, o Papa Alexandre VI vai editar uma bula chamada Intercotel, no qual vai dividir o mundo marinho.
A 100 léguas dos Açores a leste tudo seria português e do outro lado seria espanhol. Depois eles vão assinar um outro tratado que vai ser muito famoso, o Tratado de Tordesilhas, porque já sabia do conhecimento da América, então Portugal pediu mais. E ficou a 375 léguas para o oeste da ilha dos Açores, bem aqui nessa região aqui, os Açores. Depois eu mostro na volta. E aí, bem aqui, pessoal, ele foi aumentando, por isso que tem essa linha. E aí, muito revoltado, em contraposição, o monarca francês Francisco I, que viveu de 1515 a 47, vai indagar onde que estava no testamento de Adão e Eva que esses territórios seriam portugueses, teria direito português ou seria do direito espanhol. Adão e Eva não deixou testamento para dizer que era um, que era de outro. Então, a França não respeitou. Observe o Tratado de Tordesilhas, ó, onde corta. Esse vai marcar o Império Colonial Português. E a expansão espanhola. Vimos como se deu com Colombo. O navegador, em 1513, Vasco Nunes Balboa, vai atravessar o Istmo da América Central e vai ver o Oceano Pacífico em 1531. Em 1519, o navegador Fernão de Magalhães vai tentar a primeira circunferência no mundo. Ele vai iniciar, mas vai morrer na época. Em 21, lá no Oceano Pacífico. Em 1543, o navegador Ruiz Lopes de Vilaboas vai fazer a viagem às Filipinas a pedido do rei espanhol. E com a descoberta do ouro na América, no século XVI, isso vai trazer um processo de mudança, porque a Espanha vai se tornar o país mais rico do mundo, vai ficar milionário. Aqui é um navio padrão espanhol, o vulgo galeão, é um navio maior e mais forte que a caravela portuguesa. Observem, carregou muito ouro e prata para a América. E aqui é a viagem de Fernão de Magalhães. Ele vai dar essa circunferência no mundo, ele vai descendo pela África, em mar aberto, e morre mais ou menos nessa região dessas ilhas aqui na Oceania. Mas os comandados deles continuam e fazem isso. E aqui é uma outra rota para as Índias Orientais, pessoal. Observem, nós tínhamos a rota portuguesa, que era contornando o continente africano, mas tinha uma rota espanhola, que era um pouquinho diferente. Era uma rota que viajava em linha reta. Como assim, professor? Eles iam até a América, pegavam outro navio e voltavam e transportavam a mercadoria e chegavam bem aqui nas Filipinas. Era um meio para se fazer a mesma coisa. Essa rota vai ser muito utilizada de 1665 a 1815, que assim, com o advento do motor a vapor, vai ficar muito mais fácil de navegar. Não se precisava mais dos ventos, precisava só do carvão para colocar no motor e dar a partida. Então, nós vimos que esse processo de colonização não foi algo fácil, mas foi algo muito baseado no empenho desses povos, principalmente o português. Quem vai sintetizar isso vai ser muito Luís de Camões, um livro deles, Os Lusíadas. Quem quiser dar uma olhadinha, e Fernando Pessoa também vai fazer, que é um poeta português, também vai fazer uns poemas sobre essa epopeia portuguesa. Então, pessoal, um abração. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Espero que vocês estudem e façam os exercícios, cara. Tchau.